Você já teve a sensação de que você mora dentro de você, mas que você não manda em exatamente nada? Assim como Freud falou, a consciência não é sequer dona da própria casa. Como se a sua cabeça fosse uma espécie de casa onde você passa a viver de aluguel. Sempre pedindo licença, sempre se adaptando, sempre medindo palavras, sempre se explicando para si mesmo. Você é o proprietário, mas você vive como se fosse um hóspede aí dentro. Hoje a gente vai fazer um inventário interno, daqueles em que você abre as gavetas que finge que não existem, sabe? A pergunta simples e direta é a seguinte: como é que você deixou de ser dono da sua própria cabeça e como é que você recupera esse lugar? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje de sempre e isto não é filosofia. Esse vídeo aqui, que é uma aula, é uma parte do aquecimento sobre solidão contemporânea moderna, como entender, como lidar, como solucionar do ponto de vista da filosofia. É uma série de aulas que vão culminar no Clube do Livro 2026, cujo tema é solidão e que a gente vai ler durante o ano autores, filósofos que tentam resolver esse problema e, portanto, tentam resolver o seu problema. Se você já se convenceu de que quer entrar no Clube do Livro, o link para pré-inscrição está aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Portanto, é só clicar. Para começar a fazer a reflexão de hoje, eu quero falar sobre dois filósofos, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Para falar sobre Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, deixa eu trazê-los aqui nas aulas do Núcleo de Formação Filosófica. Então é o seguinte, essa aqui é a apostila da Simone e essa aqui é a apostila do Sartre. E para falar de Sartre, a gente pode fazer o seguinte, né? Poucos filósofos foram tão famosos em vida quanto este cara, tá? E ele nem foi um acadêmico tradicional. Ele escreveu obras literárias altamente influentes, como A Náusea, como a trilogia dos Caminhos para a Liberdade, as peças como Entre Quatro Paredes, As Moscas, né? Citando apenas algumas aqui. Ele fundou e coeditou a revista Os Tempos Modernos, mobilizou várias formas de protesto e ação política. Em suma, ele foi uma celebridade em um intelectual e um intelectual público por excelência, especialmente no período pós-guerra até o início dos anos 1960. Para dar uma dimensão da sua reconhecida importância, respondendo a alguns apelos para processar Sartre por desobediência civil, o presidente da época da França, Charles de Gaulle, respondeu: "Você não prende Voltaire", dada a importância desse cara. Só para dar uma ideia de quem foi Simone de Beauvoir, vamos a ela. Ela foi filósofa, romancista, feminista, intelectual pública também e ativista, uma das principais figuras do existencialismo na França do pós-guerra, junto com o Sartre. Ela é mais conhecida por seu trabalho pioneiro na filosofia feminista, O Segundo Sexo, uma obra de 1949, mas suas contribuições originais para o existencialismo e a fenomenologia podem ser encontradas em seu trabalho, principalmente por uma moral da ambiguidade. Então, embora ativa na cena intelectual francesa durante toda a sua vida e uma peça central nos debates filosóficos da época, tanto em seu papel como autora de ensaios filosóficos, romances, peças de teatro, memórias, diários de viagem e artigos de jornal, quanto como editora do jornal de esquerda Os Tempos Modernos, que o Sartre fundou lá também. Ela era frequentemente considerada apenas a parteira da ética existencial de Jean-Paul Sartre, e não uma pensadora por si mesma, durante muito tempo. No entanto, ela se recusou a se identificar como filósofa, referindo-se a si mesma como autora, apesar de seu rigoroso treinamento em filosofia. Décadas de estudos sobre a vida e a obra de Beauvoir, principalmente por pesquisadores feministas, garantiram a ela um lugar na filosofia contra a sua palavra. Beauvoir fez contribuições duradouras para os campos da ética, da filosofia social, da filosofia política, do existencialismo, da fenomenologia e da filosofia feminista, e sua importância como ativista intelectual pública é clara. A vida de Beauvoir continua a inspirar pesquisas e debates contemporâneos na disciplina de filosofia e além. Bom,
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, num minuto, certo? Mas eu não quero centrar neles, eu quero centrar no problema aqui. Dá uma olhada. Viver como hóspede na própria casa, certo? Isso significa algo muito específico. É quando você se acostuma a morar em si, mas não a se habitar. Vamos levar a metáfora a sério. Você mora, mas você não habita. Você concede, faz concessões o tempo inteiro, você julga a si mesmo o tempo inteiro, você não pensa, você se avalia pensando, será que eu estou pensando certo? Você não sente, você se desculpa por sentir, você não age, você se pergunta se tem o direito de agir. É como se você estivesse entrando na casa, tirando o sapato para não sujar o chão, que não é seu. É como se cada pensamento fosse supervisionado por uma câmera imaginária, entende? O Sartre chamaria isso de má fé. Má fé, a gente vai já entender. Movimento de negar a sua própria liberdade para acomodar o olhar do outro. Acomodar o lugar do outro. E é assim que você vai, pouco a pouco, se transformando num hóspede. A mente deixa de ser lugar de... deixa de ser um lar e vira um hotel, por assim dizer. E você, que é um cliente inseguro, você vai só colocando dinheiro lá e não se sentindo nunca à vontade. Estou utilizando a metáfora aqui a sério, tá? E vamos dividir em alguns capítulos essa reflexão. Dividir em 4 capítulos, tá? Capítulo 1, agora, vamos falar sobre essa casa interna e como é que você deixou ela vazia. Vamos usar uma metáfora simples aqui também. A sua cabeça é uma casa, ela tem cômodos, ela tem paredes, ela tem janelas, ela tem um histórico. E como qualquer casa, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa de presença e ela precisa de manutenção. Mas o que acontece? Você vai saindo dela aos poucos. Você vai saindo um dia porque você quer agradar alguém, outro dia para evitar conflito, outro para, sei lá, seguir alguma expectativa que depositaram sobre você, outro para se encaixar num local que você achou que tinha que se encaixar, até que você percebe que a casa está ocupada por vozes que não têm o seu timbre, que não falam na mesma altura que você. Críticas antigas, exigências familiares, comparações sociais, padrões que você internalizou sem querer, e você virou o visitante, você vive pedindo licença para existir. A Beauvoir, a Simone de Beauvoir, diria sobre isso que não se nasce sujeito, torna-se sujeito, parafraseando, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher. E quando você se torna sujeito, você para de ser objeto na vida dos outros. Vamos para o capítulo 2 aqui. O hóspede que habita seu lugar. Esse outro interno. Então, o Sartre diria que o olhar do outro não é só uma opinião. O olhar do outro meio que envolve você existencialmente, sabe? Como se fosse um manto que cobre quem você é. Como se fosse um molde que molda você, como se fosse um sequestrador mesmo, né? Quando você passa tempo demais tentando prever o que o outro pensa, o que acontece? Você começa a pensar como se fosse ele. Começa a pensar como se fosse ele. Nasce dentro de você esse outro internalizado. Uma espécie de fiscal do comportamento. Uma espécie de síndico psicológico. Um gerente de hotel da consciência, entendeu? Então ele diz assim, não pensa isso, não sinta isso, não fale aquilo, não fale desse jeito, você está falando muito alto, seja outra pessoa, o que vão pensar de você? E você, para evitar conflito, você obedece. Vai só obedecendo.
Mas o problema é que quando você deixa desse outro internalizado decidir tudo, você para de morar em você mesmo. Você passa apenas a ocupar espaço ali, né? Mas assim, morada mesmo? Nenhuma. Isso me leva ao capítulo 3, uma terceira reflexão. Quero fazer uma metáfora da chave agora. Quem que está carregando a chave dessa casa? Imagina que a sua mente tem essa chave. Ela não é uma chave física, obviamente, ela é uma chave simbólica. A chave de quem decide, quem entra, quem sai, quem permanece, quem é bem-vindo, quem não é, ok? E uma coisa mais assustadora, a maioria de nós fecha a porta com essa chave do lado de fora, entendeu? E aí, quem entra primeiro? Quem grita mais forte? Quem que você quer agradar? Quem que você tem medo de decepcionar? Nesse ponto, você torna a sua cabeça um eco de vozes, né? Um eco de vozes aqui. Se chega uma hora em que você nem sabe mais quais dessas vozes é sua. O Sartre poderia chamar isso de fugir de si pela própria consciência. E você, nesse meio, você fala baixinho, porque você se desabituou a contrariar as vozes que falam dentro da sua cabeça. Você fala baixinho, você obedece. Mas veja, talvez, e aqui como um contraponto, tá? Talvez ser hóspede também seja uma certa proteção. Então, antes de transformar isso num problema assim, absoluto, a gente precisa de um contraponto. E talvez você tenha virado hóspede por sobrevivência. Não sei, eu não conheço a sua história. Talvez a casa interna tenha sido tão hostil, mas tão hostil, tão crítica, mas tão rígida, que você preferiu nem morar nela mais. Talvez você instalou esse outro interno como forma de se proteger, de se adaptar, de suportar ambientes difíceis. Porque tem época da vida que sair da gente mesmo é a única maneira de ficar vivo, né? É isso, se fingir de morto, o famoso se fingir de morto. Então o problema não é ter sido hóspede, o problema é passar a vida inteira achando que você não pode voltar a ser morador. Esse é o problema. Isso me leva para o capítulo 4 e último. Como recuperar essa casa sem autoajuda, sem romantização? Por que a gente recupera essa casa metafórica aqui? A pergunta é como voltar a ser proprietário de si. Essa é a grande pergunta. E aqui, cara, não tem frase motivacional. Sim. Tem processo, que é lento, é esquisito, que é desconfortável e é profundamente transformador, tá? Profundamente. Primeira coisa, reocupar um cômodo de cada vez. O que isso significa? Não tente voltar a si em um dia. Não dá. Você tem que escolher uma área. Seus desejos, sua rotina, os limites que você deixou de impor, habita um desses espaços. Gestos pequenos, tá? E a casa se reforma com você já vivendo nela, planejando como é que ela vai se construir. Um de cada vez. 2. Reduzir o volume do outro interno. Como é que eu faço isso? Não dá para expulsar de uma vez, mas dá para ir empurrando ele aos poucos, tá? Ele fala alto porque você escuta demais. Começa a responder assim mentalmente, ó. Eu sei que você existe, mas essa decisão é minha. Eu sei que você existe, mas essa decisão é minha. Eu tô escutando essa voz, mas essa decisão é minha. E aos poucos ele vai perdendo a autoridade. Terceiro ponto. Recuperar a intimidade com você mesmo. Não é bem amor próprio, tem mais a ver com convivência. É passar tempo com os seus pensamentos.
até que eles parem de parecer estranhos, até que eles fiquem familiares. Meditação, por exemplo. 4. Assumir autoria. O Sartre diria que liberdade é condenação. O homem está condenado à liberdade, né? Mas também é o único jeito de você morar em você mesmo. Assumir a responsabilidade por aquilo que você escolhe. Liberdade não é fazer o que eu quero, liberdade é escolher fazer a partir do que fizeram de mim. Frase sartreana essa. 5. Parar de pedir licença de existir, né? A casa é sua, já falei. Você não precisa pedir permissão para sentar no próprio sofá, nem para abrir a geladeira, nem para andar pelado, nem para não pentear o cabelo, nem para andar de havaiana. Percebe? Então, indo para um fechamento, talvez você esteja há anos vivendo como hóspede na própria cabeça. Talvez. Talvez você tenha se esquecido onde ficam essas luzes. Talvez você ache que já é tarde para recuperar o lar. Mas a verdade é que uma casa interna nunca está perdida. Ela espera. Ela espera exatamente que você volte, que você entre como quem é dono, não como quem visita. E a pergunta que eu quero fazer aqui é: como é que você vai reconquistar essa casa? E de modo mais íntimo é: de qual cômodo você fugiu primeiro? Você está pronto para voltar para esse cômodo? Não se esqueça, você é o que pensa. Eu estou aqui para te ajudar melhor nessa série de vídeos sobre solidão do mundo moderno, como entender, como lidar, como solucionar filosoficamente. Essa série vai culminar na abertura do nosso clube do livro Linhagens, cujo tema vai ser solidão. E nós resolveremos filosoficamente esse tema com as propostas de alguns pensadores. Se você já decidiu entrar no Clube do Livro 2026 e não quer esperar pelo lançamento, se inscreve aqui na lista VIP, está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. E como sempre, não se esqueça, fique com Sócrates.